você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos abrir no livro de Filemão. Filemão é antes de Hebreus. Hebreus já é um livro mais conhecido do povo de Deus. Mas Filemão, capítulo de número 1, do verso de número 1 em diante. Essa mensagem dessa noite, ela vai ser um pouquinho diferente do que você tem ouvido nos últimos cultos. É uma palavra um pouquinho diferente e você vai saber que você é alguém. Ou você vai dar-se a entender que você é alguém. Que talvez você não tenha percebido isso, mas você é alguém muito importante não somente para Deus, mas também para outras pessoas. Que a sua vida, o seu amor, a sua fé, ela tem a capacidade de levantar outras pessoas caídas. A sua vida, a sua fé, o seu testemunho, ele tem poder para levantar pessoas caídas. A sua fé, o seu testemunho tem poder para transformar vidas. E o livro de Filemão, eu quero aqui um pouquinho antes de adentrar ao texto, eu quero aqui te explicar duas coisas importantes. Filemão não é uma cidade, Filemão não é uma província, Filemão não é uma casa, mas Filemão, ele é um cooperador da igreja em Colosso, e a igreja era na sua própria casa. E Filemão, ele tinha um escravo com o nome de Onésimo. Mas Onésimo era aquele escravo meio rebelde, arredio, que dava muito trabalho para Filemão. Aquele escravo que gostava de fugir, aquele escravo que era insubmisso. E esse escravo, em uma das suas fugas, ele vai ter o prazer de conhecer o apóstolo Paulo. E quando ele conhece o apóstolo Paulo, a sua vida é transformada. Paulo, através da palavra, ele consegue tirar toda a rebeldia do coração de Onésimo. Paulo, pelo seu testemunho, ele consegue transformar o coração de Onésimo, aquele escravo. Você vai ver aqui, Filemão é o dono, amém, de Onésimo. Filemão é um cooperador da obra. Paulo, quando ele conhece Onésimo, ele consegue transformar a vida de Onésimo. E algumas coisas me chamam a atenção, irmãos. E hoje, antes de vir aqui para a casa do Pai, eu estava meditando e pensando numa coisa. Que uma pessoa, quando ela ensina outra pessoa, quando uma pessoa ensina outra pessoa, e ela quer ensinar só uma vez, ela diz, eu vou te ensinar só dessa vez, você aprende se você quiser. É porque ela se acha muito esperta, ela se acha muito inteligente. Então ela diz, vou te ensinar uma vez, se você aprendeu, aprendeu, se você não aprendeu, você não aprendeu. Aí sabe o que o Espírito Santo estava falando para mim? Que o verdadeiro é aquele que ensina quantas vezes são necessárias até que a pessoa aprenda. E eu acredito que pela rebeldia, pelo que a história ela conta sobre Onésimo. Onésimo era um homem muito rebelde, muito arredio, muito revoltado. Já conheceu uma pessoa revoltada, irmãos? Já conheceu alguém arredia, uma pessoa, entendeu, que tem dificuldade para amar, tem dificuldade, entendeu, para se relacionar com outras pessoas, tem dificuldade até mesmo para se relacionar com os da sua própria casa? Então Onésimo era esse tipo de pessoa que tinha uma dificuldade muito grande em se relacionar. Ele tinha muita dificuldade em relacionar-se. Mas ele teve encontro com um homem de Deus. E esse homem de Deus fez com que ele tivesse um encontro com Deus. E a mensagem dessa noite vai girar em torno de que a nossa fé pode transformar a vida de outras pessoas. O nosso testemunho, ele pode transformar a vida de outras pessoas. E nós estamos vivendo em dias em que ninguém quer responsabilidade. Nos dias de hoje as pessoas não querem responsabilidade. Tipo assim, os pais hoje, tipo assim, eles não querem mais responsabilidade de tipo assim, eu vou lutar até que meu filho se converta. Não, eu preguei para o evangelho, ele aceita se ele quiser.
Ó, eu ensinei para ele, ele aprende se ele quiser. Então nós estamos vivendo uma geração que não se importa com o outro, que simplesmente acha que o fato de ele ter ensinado a pessoa, ela tem que aprender e viver. Mas nós vamos olhar aqui dentro desse texto bíblico ao qual nós já vamos entrar, que o apóstolo Paulo, ele chega até a falar assim para Filemão: coloca na minha conta a dívida de Onésimo. Coloca na minha conta se você tem que ter mágoa, se você tem que ter revolta, se você tem que ficar raivoso, não fica com ele, fica comigo. Então Paulo, ele assume toda a responsabilidade da fraqueza espiritual, da rebeldia, entendeu? De Onésimo. Por quê? Porque ele acreditava através da fé que Onésimo tinha jeito, que Onésimo poderia ter uma vida transformada. Então, eu volto a dizer que a mensagem dessa noite, ela gira em torno, amém, disso. A nossa fé pode transformar pessoas, a nossa fé, ela pode mudar pessoas, a nossa fé, a nossa conduta, o nosso comportamento pode mudar pessoas, independente de quem somos. Então o texto, irmãos, vamos entrar no texto agora, e o texto de Filemão, que é um livro antes, amém, de Hebreus. Filemão, ele vai nos falar assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então Filemão, ele era aquele que ajudava na casa do Senhor, ele cuidava da casa do Senhor, amém, na cidade de Colosso, amém, na qual a carta Paulo escreve aos Colossenses. Então Colosso era uma cidade da Grécia, amém. Então ele diz ao nosso irmão Filemão, que está na cidade de Colosso, é um cooperador. Ele diz assim: e a nossa irmã Áfia e ao Arquino, e nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Como eu disse, a igreja estava dentro da casa de Filemão, amém? Bom, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Amém? O coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, a qual, noutro tempo, se foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu o tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o estivesse para sempre. Não ia não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quem mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te teve alguma coisa
põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevo. Eu o pagarei por ter não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, em mim razoável de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevo-te confiante na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que isso. Então nós vamos ver que Filemão, esse homem, esse servo de Deus, esse homem que se converteu através da vida de Paulo, sendo um filho, amém, amado de Paulo na fé, ele tinha um escravo, amém, que tinha por nome Onésimo. E como eu disse, Onésimo, ele era um homem revoltado por N situações. E Onésimo, ele não conseguia ter um relacionamento comum, amém, com Filemão, mesmo Filemão sendo, amém, um servo de Deus. E aí que eu entro no primeiro tópico da mensagem. Às vezes, amém, você é filho de um pastor, filha de um pastor, filha ou filha de uma pastora, de um líder da igreja, amém, de um empresário, ou seja, quem for, um cristão, amém, que pode ter o cargo que for, o título que for. E às vezes você fala, poxa, o meu pai por ser um cristão, minha mãe por ser um cristão, meu pai ou minha mãe, entendeu? Para terem conhecimento da palavra, ou eu mesmo, por que nós não conseguimos nos relacionar como servos de Deus? Então o primeiro ponto que nós temos que falar nessa noite é sobre relacionamento. Porque os relacionamentos têm sido tão difíceis dentro dos lares cristãos? Porque um lar onde não é um lar onde, querido, as pessoas não confessam, não professam a fé cristã, às vezes tem mais harmonia do que um lar onde as pessoas se dizem ser cristão. Aonde os filhos são criados no Evangelho, aonde o pai foi instruído no Evangelho, aonde a mãe foi instruída no Evangelho, mas existe muito confronto. Existe muito confronto dentro dos lares. Às vezes a esposa não consegue, amém, se dar com o marido. Há muita briga, há muita discussão, entendeu? Há muito xingamento, há muita ofensa. Mas quando você olha, você diz, mas eu não poderia ser assim porque eu sou cristão, eu sou servo. Por que essas coisas acontecem? Porque tem coisas, irmãos, que nós não vamos aprender sozinho. Tem coisas que nós precisamos pedir ajuda. Tem coisas que somente os mais experientes na fé, tem coisas que somente aqueles que mais, aleluia, tem, porque tem pessoas que têm mais comunhão do que nós. Tem pessoas que têm mais intimidade com Deus do que nós. E podemos ter esse mesmo nível de intimidade, mas às vezes isso vai denotar tempo e maturidade cristã. Eu vou falar de mim, amém? Do meu relacionamento como pastor e como pai. Eu tenho no altar da igreja hoje o meu filho Marcos, e eu tenho no altar também a minha filha Ingrid, que não está aqui, mas que faz parte do altar, que estava dirigindo louvor, aquela menina que vocês estavam vendo aqui, amém? Cadê? Ah, está aqui, Deus abençoe. Minha filha, amém? Mas se eu pegar o microfone aqui agora e entregar na mão da Ingrid, amém, que é minha filha primogênita, diz assim, como foi o seu relacionamento com o seu pai, desde quando você era pequena, até, vamos dizer assim, que uns 3, 4 anos. Eu já mandei ela embora de casa. Eu já chamei ela de sapatão. Pedi perdão a Deus. Eu já bati na boca dela de arrancar sangue. Eu já coloquei de castigo. Eu já ofendi. Por muitas vezes. E ela também. Por muitas vezes foi desobediente, foi arredio, fez coisas, entendeu, que me desagradaram isso, então a reação dela trouxe em mim uma reação, entendeu? Então sim, nós tivemos muitos desgastes emocionais, que hoje nós não temos, que hoje nós sabemos lidar com isso, da mesma forma com esse garotão aqui, que toca na igreja, meu filho, amém, hoje canta, toca, mas que o meu relacionamento com ele foi difícil. Eu já tentei matar ele, pastor, já tentei matar ele. Uma vez eu coloquei o cotovelo na garganta dele, ele sabe disso, e ele já estava ficando roxo. Falei assim, eu vou, entendeu, para a cadeia, mas você vai para o inferno. Você não vai me dar trabalho. Eu já tive muita dificuldade com ele. Ele tinha uma dificuldade muito grande de ser fiel a mim, de ser verdadeiro comigo por medo.
Então ele mentia muito para mim, porque ele tinha medo de mim. Então ele mentia, ele desenvolveu, entendeu? Uma forma, entendeu, de mentir para mim, porque ele tinha medo, mas porque eu era muito sistemático. Então a minha atitude, por muito tempo, querido, fez com que os meus filhos fossem distantes de mim. Já tive problema com a minha esposa, de minha esposa pegar as coisas, colocar tudo dentro de uma mala. Ele olha para mim e fala assim: olha, essa noite, esse dia eu peguei minhas coisas, coloquei tudo dentro de uma mala e eu ia embora, porque eu não aguento mais você. Você é muito chato, você é muito assim, você é muito aquilo outro, e eu já não estou aguentando, não estou suportando mais, então eu queria ir embora. Então ela já colocou toda a roupa dela dentro de uma bolsa e disse: vou embora porque você é muito chato. Eu também já peguei minhas coisas, coloquei dentro de uma bolsa e disse: já não suporto mais esse casamento, já não suporto mais esse relacionamento, eu vou embora. E peguei minhas coisas e coloquei amém, dentro de uma bolsa e peguei o ônibus e fui. Peguei o ônibus, ou seja, no sentido amém, de entrar no ônibus, não de pegá-lo, amém, com força. Entrei dentro do ônibus e saí para ir embora com minhas coisas tudo dentro da bolsa. No meio do caminho o Espírito Santo falou para mim assim: para onde você está indo? Eu falei: estou indo embora. Você está indo embora para onde? Não, estou indo embora, mas onde que é a sua casa? Eu falei: não, é minha casa. E o Espírito Santo começou a tratar em mim, falou assim: não, a tua casa é lá com a tua esposa, com os teus filhos, você vai descer desse ônibus, você vai pegar outro ônibus, você vai voltar. E eu desci do ônibus, entendeu, no trevo da Bosch, que antigamente não era aquele trevo, era antigo, era só atravessar ali. Peguei o ônibus, voltei, cheguei em casa, minha esposa estava de joelhos chorando, os meus filhos chorando. Foi quando eu descobri o valor da minha casa. Foi quando eu descobri, entendeu, que meu comportamento, ele não estava ajudando em nada a comunhão dentro da minha casa, que a minha fé que eu estava praticando, que o cristianismo que eu estava praticando, não trazia nada de bom, torturava a minha esposa, torturava os meus filhos. E foi quando então Deus disse: você tem que mudar. E eu fui mudar porque, amém, essas coisas me torturaram, estavam torturando a minha casa. Eu achava que eu estava trazendo um bem, eu não estava trazendo um bem para a minha casa, irmãos. Então eu acredito de que quando Onésimo, ele chega para Filemão, ou ele chega para Paulo, ele chega totalmente destruído, dizendo assim: o último lugar que eu queria estar agora é com Filemão, porque Filemão, ele não é um bom patrão, Filemão não é um bom amigo, Filemão não é um bom cristão, Filemão, entendeu, ele só me machuca, Filemão, ele só me humilha, Filemão, ele só me destrói. E Paulo então teve que gastar um tempo da sua vida, querido, amém, para ensinar e para curar Onésimo. Então nós temos que aprender que se nós queremos pessoas curadas do nosso lado, se nós queremos pessoas abençoadas do nosso lado, nós temos que ter essa disposição de tempo para tratar as pessoas, para curar as pessoas, para restaurar as pessoas. A pessoa quando ela se converte, irmão, não é como se ela estivesse recebendo uma capa, uma armadura, em de que ela vai mudar o seu caráter, o seu coração vai ser mudado da noite para o dia, porque não vai. Tem traumas na alma de esposas, que ela não vai da noite para o dia. O marido fala assim: ó, você não me perdoa. Eu falo assim: mas foi muito sofrimento, foi muito tempo, eu não consigo te perdoar da noite para o dia. Eu preciso ver transformação, eu preciso ver mudança. Tem filhos que têm dificuldade de relacionamento com o pai, porque o pai se converte, o pai fala: agora o pai é outra pessoa. Mas ainda na minha memória, ainda eu vejo um pai que bate, um pai que humilha, um pai, entendeu, ruim. Então não sai da mente da noite para o dia. As pessoas olham para nós, irmãos, e elas veem em nós ainda marcas do velho homem, da velha mulher. Então nós temos que entender que esse processo, ele demora um tempo. Assim como Filemão causou mágoas, Filemão lhe causou feridas, estigmas na alma de Onésimo. Onésimo também causou mágoas, tristezas e sofrimentos no coração de Filemão. Então nós vamos aprender a primeira lição aqui com Deus, de que Paulo, ele foi uma ponte, não uma cerca. E é isso que você tem que ser, uma ponte de relacionamento entre pessoas, dentro da sua casa e fora da sua casa. Às vezes você percebe que a esposa percebe que o pai não está bem com o filho. Em vez de ela fazer uma ponte, ela cria uma cerca. Realmente seu pai não tem sido bom com você. Não, realmente ela começa a colocar mais gasolina, entendeu? Naquilo que já está pegando fogo. Olha, seu pai não está bem, entendeu? Não leve em conta porque ele falou com você desse jeito.
Entendeu? Não leve em conta, seu pai deve estar preocupado com alguma coisa, porque seu pai não é desse jeito, eu conheço ele. Ó, sua mãe não é desse jeito, eu conheço ela. Alguma coisa está acontecendo, vamos orar para que Deus revele. Entendeu? Olha, o nosso filho, vamos ver o que está acontecendo, vamos trabalhar porque alguma coisa está acontecendo com ele. Mas às vezes, irmão, a gente já vai conversar armado de pedras na mão. E quando a pessoa já vê pedras na mão, ela já foge de um relacionamento. E como eu disse para você, querido, eu diante de Deus, eu já pedi perdão e eu volto a pedir perdão. Eu me arrependo muito diante de Deus das coisas que eu fiz para Ele. Eu me arrependo muito diante de Deus das coisas que eu já fiz para ela. Me arrependo. Mas quando elas tiverem um encontro, ou quando eles tiverem um encontro com um verdadeiro homem transformado pelo Evangelho, pela palavra, eu acredito, irmãos, que se hoje Deus me recolher, os meus filhos vão sentir falta de mim. Eles não vão dar graças a Deus. Eles vão dizer assim: eu perdi um pai, um amigo, um conselheiro. Porque é isso que eu tenho tentado ser na vida dos meus filhos, da minha esposa. Hoje, minha filha completa 2.4, completou 24 anos e em família saímos para comer alguma coisa junto. E uma coisa que minha esposa falou, ela disse assim: eu não tenho esse problema de elogio, porque todo dia seu pai fala que ele me ama e que eu sou a princesa dele. Então a minha esposa, ela hoje tem confiança em mim. Hoje ela consegue se relacionar comigo, como esposa e como pessoa. Nem sempre foi assim. Mas, voltando aqui, para que a gente saia desse tópico, questão Marcos. Por que eu tinha um mau relacionamento com o Marcos? Você consegue compreender? Porque eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai. Meu pai nunca foi um homem de relacionar-se comigo. Meu pai era muito seco, fechado. De todo o tempo da minha vida, 2 vezes eu lembro que eu brinquei com ele. Eu tive contato com meu pai até os 18 anos de idade. Depois disso eu não o vi mais. E a última notícia que eu tive dele é que ele já estava morto há 20 anos. Então eu não pude nem sepultar meu pai. Isso ainda dói dentro de mim, entendeu? Mas eu não deixo que isso se torne um gigante dentro de mim. Eu já sepultei isso dentro de mim. Amém? Isso está sepultado dentro de mim. Mas eu tenho consciência de algumas coisas. Então assim, eu não tinha um bom relacionamento com meu filho, porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Então nessa época que o meu filho começou a mentir demais, entendeu? Ele não é, isso foi uma coisa que ele desenvolveu. Eu procurei um pastor Jorge Vale, do Instituto Bíblico de Campinas, que é um mentor meu, uma pessoa a quem eu amo muito, tenho um carinho, um respeito muito por ele. E um dia eu cheguei ali e falei: pastor Jorge, eu liguei para ele e falei assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele disse: Marcos, então vem mais cedo, amém, e a gente vai sentar e vai conversar. E eu sentei e comecei a conversar com o pastor Jorge, e comecei a chorar. Falei assim: pastor, eu sinto que eu estou perdendo meu filho, e a situação está assim, sabe? Ele falou assim: conta um pouquinho do seu relacionamento com o teu filho. Eu comecei a contar para ele das coisas. Eu falei assim: o teu filho tem medo de você, e o teu filho ele mente, porque é a única forma que ele tem, entendeu, de se escapar, de se reverenciar, entendeu? Então, comece a ser mais amigo do seu filho, começa, entendeu, a ser mais amigo, mais companheiro, estar mais próximo, entendeu? Dá mais liberdade para ele. Então eu comecei a conversar mais com meu filho, comecei, entendeu? E isso, meu filho foi transformado, porque ele começou a sentir o que eu sentia. E a transformação de vez do meu filho foi um dia em que eu fiz um aniversário, amém, que fizeram uma festa surpresa para mim de aniversário, e o meu filho entrou pela porta dessa igreja, cantando uma música, se não me engano, se é do Clóvis Pinho, alguma coisa assim. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para se perder, entendeu? Então ele cantou aquela música, entrou cantando, aquele dia foi algo assim que mudou meu coração, porque Deus fez eu enxergar quem o meu filho era para mim, e Deus fez o meu filho enxergar quem eu era para ele. Então Deus, ele transformou, amém, o nosso convívio. A minha filha, essa menina que é quase um pastor Marcos, entendeu, de saia, ela passou por momentos difíceis na vida dela, porque os filhos também passam, amém? Os filhos também sofrem por amor, sofrem por N coisas. E minha filha, ela tinha saído de um relacionamento muito difícil. Ela terminou um relacionamento, ou se terminou o relacionamento, se acabou. E ela trabalhava numa empresa de call center em Campinas, se não me engano, a Motiva.
E ela descia do lado de cada pista, então eu vinha buscar ela de carro. Toda noite eu vinha buscar, que a gente tinha medo dela medo de estrupador, essas coisas. Então todo dia a gente vinha buscar ela na passarela, lá em cima. E teve um dia que a gente estava no Irmão, a gente foi comer um pastel, a gente deixou o carro do outro lado e atravessamos, fomos até o Irmão comer um pastel, no Irmão Doda e na irmã Ediane, e deu o horário de ela vir. Olha como que Deus nos marca. E aí então a gente subindo, a Ingrid, o Marcão e a Luane, minha esposa, e ela desceu daquele ônibus. Aí o Espírito Santo falou uma coisa para mim assim: a sua filha está precisando de carinho, sua filha está precisando de afeto. Aí o Espírito Santo falou assim: sabe o que você vai fazer? Você vai colocar ela nas suas costas e você vai atravessar essa passarela inteirinha com ela nas suas costas. Falei: Jesus, tanta coisa que o Senhor pedir para mim, o Senhor vai pedir logo isso. Pois ela desceu do ônibus, a gente ali conversando, eu disse: Ingrid, sobe nas minhas costas. Que? Sobe nas minhas costas, coloquei ela nas minhas costas, e a gente atravessou a passarela tudinho. Foi quando ela sentiu que no meio de todo aquele turbilhão que ela estava vivendo, alguém amava ela. E ela conseguiu se encontrar de novo nas costas do pai dela. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão? Que Deus quer te usar para que outras pessoas se encontrem. Que Deus quer te usar para que outras pessoas se levantem. Que Deus quer te usar para outras pessoas serem transformadas. Então Paulo, ele começa a falar com Filemão e ele traz para Filemão uma realidade da vida. Ele diz para Filemão: Filemão, a sua conduta, a tua fé é muito importante para a transformação, para que a vida de Onésimo seja uma bênção. A tua fé, o teu amor e o teu carinho é muito importante para toda a igreja. Então o teu comportamento, a tua atitude vai gerar mudança e transformação no coração de outras pessoas. Paulo disse isso para Filemão, a respeito de Onésimo, e não somente de Onésimo, mas a respeito de toda a igreja que se fazia presente na vida, na casa de Filemão, porque ele diz: olha, a igreja que está na sua casa, a sua fé tem feito bem, a tua fé tem beneficiado os irmãos, os santos da casa de Deus. Então eu quero falar para você que está aqui nessa noite, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você passa por as suas lutas, você passa por as suas adversidades, mas talvez seja a hora de você parar e pensar que o teu casamento não está indo bem, não porque o teu marido seja tão mau, mas é porque você também não seja tão boa, tão tolerável, tão aceitável. Às vezes nós culpamos as pessoas, nós dissemos que as pessoas são chatas, que as pessoas entenderam, elas são inflexíveis, mas às vezes a inflexibilidade, a chatice está em nós. E se nós mudarmos o nosso comportamento, o comportamento das pessoas também vão mudar. Lembrando do meu casamento com a minha esposa, quando casamos nós éramos muito bravos. Pensa num casal de tico-tico, irmão. Não podia ver um espelho que estava bicando. A gente teve muitas dificuldades no começo do nosso casamento. Eu já rasguei roupa da minha esposa, entendeu? Ela já mandou minha mãe para aquele lugar, minha mãe não quis ir, entendeu? Então assim, foi, sabe, irmão, foi muitas lutas, entendeu? E assim, muitas lutas. E chegou um dia que nós paramos e começamos a pensar: se não haver mudança, o nosso casamento vai acabar. Então, ou você muda ou eu mudo. Porque um falava, o outro retrucava. Se ela falava A, eu falava B. Se ela falava B, eu falava C. E a gente era assim. Então teve um dia que alguém teve que ceder. Ela, como mulher sábia que edifica a casa, entendeu? Ela percebeu. Eu percebo, ela entendeu? Eu percebo em mim que é mais fácil eu mudar do que ele mudar. Então foi quando começou a surgir brigas e eu, brigando com ela, eu falava, ela não respondia. Aí pensa num cara que ficava transtornado com isso, porque o bom da briga é isso, é você falar e a pessoa retrucar. Tem um ditado que diz que quando não quer, dois não briga. E é verdade, irmãos, eu experimentei isso na pele, porque eu brigava, eu falava e ela não respondia. Eu sei que por dentro ela ficava remoendo, por dentro dela tinha, entendeu, o Mike Tyson, por dentro dela, entendeu, tinha o Evandro Holyfield querendo me esbofetear, entendeu, mas ela se segurava. Ela se segurava, e com isso, irmão,
o meu comportamento começou a mudar com ela, porque você não vai conseguir brigar com uma pessoa que não quer brigar com você. Você não vai conseguir brigar com uma pessoa que quer te amar. Você não vai conseguir entender o ser ignorante com uma pessoa que não quer ser ignorante com você. Então ela começou a mudar isso, começou a me mudar. Começou a me mudar. E então, irmãos, nós começamos a ser mais parceiro. Começamos a ser mais, entendeu? Assim, mais um para o outro, entendeu? Estar mais um com o outro, onde um quer estar, o outro quer estar. E nós desenvolvemos, entendeu? Esse hábito de onde um está, o outro está, mas não foi fácil, isso demorou um tempo, isso teve humilhação, isso teve muitas coisas que tiveram que acontecer no nosso relacionamento para que isso mudasse. Mas ela, como mulher sábia, ela mudou, e depois eu mudei, e hoje, irmãos, amém, hoje a coisa é o contrário. Hoje eu sou mais calmo, ela é mais esquentada, entendeu, irmãos? Hoje, entendeu, ela é um motor a gasolina, e eu sou um motor a álcool, demoro mais para esquentar, e ela é um motor a gasolina, bateu, pegou, entendeu? Ela já é mais, entendeu, mais esquentadinha hoje, né, pastor José Vieira? Hoje ela é mais esquentadinha, mas é serva de Deus em nome de Jesus, entendeu, irmão? Mas é serva. Mas aprendemos, e assim são o tempo. Então hoje eu que tenho que às vezes ter essa calma com ela. Mas por muito tempo ela teve que ter calma comigo. Então por muito tempo Onésimo teve que ter calma com Filemão. Agora chega a vez de Filemão ter calma com Onésimo. E Paulo, ele faz questão, entendeu? Faz questão. E eu já vou entrar para uma outra parte, nós vamos orar em nome de Jesus. E Paulo, ele faz a questão de primeiro elogiar Filemão, dizendo: olha, eu oro a Deus pela tua vida, para que você continue enxergando, através da fé, entendeu? As coisas de Deus. Então, Paulo, ele era o intercessor da vida de Filemão. Você quer que alguém muda? Comece a orar por a pessoa. Mais do que criticar, comece a orar, jejuar pela vida dela, comece a interceder pela vida dela. Faça isso. Eu sou aquele pastor do tempo em que nós falávamos para os pais: vai lá na cama do teu filho, coloca as mãos, dobra o joelho, ora, chora lá para que Deus converta, para que Deus restaure o teu filho. Vai lá, põe a mão na cama lá do lado do seu marido e peça para que Deus restaure ele, para que Deus abençoe. Eu sou pastor desse tempo, irmãos. A igreja, ela tem perdido essa visão, entendeu, do que? De fé, entendeu, de amor, de que eu posso ser uma bênção na vida de uma outra pessoa, se eu quiser. Amém? Se eu quiser, eu posso. Se eu quiser, eu tenho o poder de mudar uma outra pessoa assim. Eu tenho. E se eu quiser, eu tenho poder para mudar minha esposa. Se eu quiser, eu tenho poder para mudar os meus filhos, sim. Mas muitas das vezes, este poder se chama ser humilhado. Esse poder, muitas das vezes, entendeu? É descer um pouco, descer um nível. E às vezes as pessoas não são dispostas a isso. Ele tem que me respeitar porque eu sou o pai dele. Você é o pai dele. Mas você poderia ser mais do que um pai. Você poderia ser um amigo, você poderia ser um companheiro, você poderia ser o pastor dele, você poderia ser o Abraão dele, você poderia ser o Jonatas da vida dele, o melhor amigo. Você não precisa ser só pai do seu filho, você não precisa ser só mãe da sua filha, você pode ser amiga, você pode ser confidente, entendeu? Você pode ser muito mais do que simplesmente ter, entendeu, um poder de mãe. Porque se só tua filha só te vê como mãe, ela nunca vai te respeitar. Mas o dia que ela te vê como amiga, como companheira, como alguém que ela pode confiar, que ela pode falar, as coisas vão ser diferentes. Nós temos que parar para pensar nisso. Nós somos pais, mas somos cristãos. Nós somos filhos, mas nós somos cristãos. E nós somos mais do que simplesmente uma figura, amém, na vida das pessoas. O nosso comportamento pode gerar na vida das outras pessoas. Foi o que Paulo disse para Filemão: o teu comportamento, a tua fé tem transformado a vida dos santos. Aí eu quero falar uma coisa para você aqui e nós vamos orar. Eu falei que hoje nós teríamos um ato profético, vamos ter um ato profético. Por muito tempo, eu sou pastor desde 97, ordenado em 97, pastor desde 97, mas desde 96 sou obreiro, amém, praticante e pregador da palavra. Então, estamos aí para 25 anos de ministro de confissões religiosas, de pastor. E eu sempre preguei 1 Coríntios, capítulo 13, sempre falei em casamento, que o amor que Paulo ali está dizendo, é o amor entre um homem e uma mulher. Então, eu sempre dei como
base em um casamento, amém, esse tal de que o amor tudo suporta, que o amor tudo sofre, que o amor, entendeu, tudo crê, que o amor não se toma em ciúmes, que, amém, que o amor não se ufana, que o amor, entendeu, não mente, que o amor não engana. Até hoje, irmãos, até hoje, eu tinha essa visão do livro de 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 em diante, que fala sobre a supremacia, a excelência e a supremacia do amor. E hoje, olhando para esse texto bíblico, Deus me revelou que o amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13 não é um amor ágape, que é um amor incondicional. Paulo ali está falando com a igreja, e Paulo então ele vai falar de um amor que pode estar ligado em duas coisas, amém? Storge, que é um amor família, ou amor filia, que é um amor de amigo. Paulo não está falando, não tem nada a ver aqui falando sobre casamento. Paulo aqui está falando sobre relacionamento, sobre amizade, sobre família e sobre amigo. E são essas duas coisas ao qual nós estamos vendo se perder. Eu vou te fazer uma pergunta, não se fique, pastor, não fique constrangido em me responder. Mas eu queria sinceridade da tua parte. Quantos amigos de verdade o Senhor tem hoje? Pode ser sincero. Nenhum. Nenhum. Amigo sincero, o senhor não tem nenhum. Não. Tira eu fora, eu não sou. Tira eu fora, não, deixa eu de lado. Nenhum. Do que o senhor se baseia? Relacionamento, proximidade, afetividade, ajuda, comportamento. Você não vê nada disso de pessoas na sua vida? Pouco, muito pouco. Mas não chega ao ponto de ser alguma coisa que se faça diferença. Família. Quantos familiares você tem que você acredita que te ama de verdade? Isso inclui pai, mãe, irmãos. Quantos você tem? Só sua mãe. Ninguém mais. Baseando nesses parâmetros que eu estou colocando. Relacionamento, comunicação, entendeu? Amizade. Sim. Dá para contar no dedo. Tá. Uma pergunta que eu te faço. De quem que é a culpa? Então você reconhece que você poderia ter muito mais pessoas próximas de você, e você não tem porque você não se esforça para isso. Porque hoje você tem outros valores no seu coração. Ou você está procurando outras coisas, talvez. Ou está priorizando outras coisas. Trabalho, e aí por diante. Descanso. Pode ser assim. Então, irmãos, amor storge é aquele amor de família. E como que se desenvolve um amor de família? Fala para mim. Como que um amor se desenvolve dentro de um lar? Como que se desenvolve? Como que a mulher aprende a amar o marido? Como que o marido aprende a amar a esposa? Como que um filho aprende a amar uma mãe? Como uma mãe aprende a amar um filho? E como o irmão aprende a amar outro irmão? Vivendo, se relacionando, brigando e tudo mais. Tudo isso faz parte do relacionamento, entendeu? Briga faz parte do relacionamento. Porque briga, entendeu? Discute, não concorda, ninguém concorda com tudo, irmãos. Amém? Ninguém concorda com tudo, tá? Então, o amor storge, que é o amor familiar, ele só existe porque existe um relacionamento e uma comunicação. Então você consegue entender que você não tem hoje parentes perto de você, porque você também não se esforça para estar perto dos seus parentes. Você não se esforça para estar lá, às vezes você prioriza outras coisas.
Então você não se esforça para estar lá na casa do seu primo que jogou bola com você quando era pequeno, amém, do seu irmão, entendeu? Você não se esforça para estar perto dele. Você acha que a vida que você está vivendo está bom, porque o seu irmão se transformou numa pessoa chata, porque ele casou com uma mulher chata, entendeu? E assim também, você não se relaciona muito bem com a sua mãe, porque o seu pai morreu e a sua mãe, entendeu, é casada com outro homem, você não concorda com o marido dela, e assim seja, não concorda com a esposa do seu pai, então você se distanciou porque você não gosta da pessoa. Então, exatamente, a distância também vai trazer também a falta de amor, não vai ter afetividade, não vai ter nada. Por quê? Porque o distanciamento, ele acabou com tudo isso. O amor filéu, que vem o amor filéu é um amor, é a doação. O amor filéu é quando você doa, entendeu? De filantropia, amém? Quando você faz alguma coisa voluntária. O amor filéu é o amor voluntário. Eu não dou porque a pessoa, entendeu? Ela me dá, entendeu? Não é que nem o amor storge, que tipo assim, como que um homem não ama? Como que um filho não ama a mamãe? Você consegue compreender um filho que não ama a mamãe? Você consegue compreender uma mãe que não ama um filho que não ama um pai que não ama um filho? Você não consegue, porque isso é incompreensível, porque um filho, ele é obrigado a amar o pai. Um filho, ele é praticamente obrigado a amar a mãe, porque é mãe, te gerou, te colocou no mundo, é teu pai, é a tua referência. Você não tem como você odiar o teu pai, não tem como você odiar a tua mãe, então é um amor obrigado. Se você for olhar, ela é para um sentido, entendeu, de família. Mas se você olhar para o amor filéu, filantrópico, ou seja, de doação, um amor, entendeu, que você tem que demandar, um amor que você tem que desenvolver, um amor que você diz assim, olha, independente de qualquer coisa, eu vou amar essa pessoa, eu vou amar esse amigo, ele é chato, entendeu, ele é chato pra caramba, entendeu, ele é possessivo, ele é ignorante nesse momento, mas ele é o meu amigo, eu vou amar ele independente de qualquer coisa. Então você está fazendo o quê? Você está se esforçando, você está fazendo de tudo para que você tenha um relacionamento com essa pessoa. Filéu. Eu preciso desenvolver. Por quê? Porque eu percebo que essa pessoa é desse jeito porque ela não tem amigos. Então, às vezes, irmão, você olhar para uma pessoa que é chata, ela só é chata porque ela não tem amigo, ela só é chata porque ela não tem com quem se relacionar, ela é chata porque ela teve já, como eu disse no começo, irmãos, nós, se sentássemos no sofá de um psicólogo, se nós sentássemos no sofá de um psicanalista, se nós sentássemos no sofá dessas pessoas, e eles fizessem nós uma regressão, entendeu? E fizesse com que a nossa mente voltasse lá à nossa infância. Irmão, ele pudesse gravar o nosso comportamento, quando a nossa mente, ela vai o regresso da alma. Irmão, a gente compreenderia muito melhor alguns comportamentos que nós temos. Alguns comportamentos que nós temos está ligado a tudo aquilo que nós já sofremos, a tudo aquilo que já passamos, a tudo aquilo que já vivemos. E às vezes a gente não quer viver. Quando a gente teve um grande amigo na vida, e a gente teve uma decepção com esse amigo, a gente tem dificuldade de criar uma amizade com outra pessoa. Quando a mulher teve um grande amor na sua vida, e ela perdeu esse grande amor, ela tem dificuldade de se relacionar com outro homem. A mulher, o homem também é assim. A moça, o rapaz também é assim. Por quê? Porque ficam cicatrizes, ficam marcas. E tem marcas da nossa alma, irmãos, que só vai sair quando nós tivermos um encontro com uma pessoa de Deus, que consiga nos convencer que o melhor da vida é viver. E tem pessoas que têm esse dom de Deus, de transformar corações. E Paulo tinha esse dom de Deus. Paulo tinha esse dom de Deus de conversar com as pessoas e fazer as pessoas entenderem o Evangelho e a palavra de uma forma diferente. Onésimo chega para Paulo todo cheio de carrapichos, todo machucado, todo rejeitado, todo destruído, todo mal, e Paulo começa a tratar a alma de Onésimo. Como você pode falar assim? Porque qual é o tempo de uma gestação? 9 meses, 40 semanas, né? O que Paulo revela para Filemão?
que ele gerou Onésimo na sua prisão. Ele gerou. Ou seja, ele fala que Onésimo ele era inútil. O que é uma coisa inútil, irmão? Sem valor nenhuma. E ele fala agora, Onésimo é útil tanto para mim quanto para você. Por quê? Porque Paulo, a Bíblia vai nos revelar que ele gerou Onésimo. Ele tirou toda aquela estrutura. Ele conseguiu tirar do coração de Onésimo toda a mágoa, todo o rancor. Ele conseguiu transformar o coração de Onésimo. Ao ponto de que Onésimo, que talvez dizia, é uma conjectura, é uma linha de pensamento, talvez Onésimo dizia assim: eu nunca mais piso na casa de Filemão. Ele foi muito ruim para mim. Paulo convence ele não somente a voltar para a casa de Filemão, mas para viver na casa de Filemão. Porque Paulo gerou Onésimo de novo. Paulo gerou, mas Paulo também gerou Filemão. E Paulo sabia da estrutura emocional de Filemão. E Paulo conhecia a estrutura emocional de Onésimo. O que eu vejo com isso, irmãos? De que nós não ganhamos nada nessa vida tendo mágoas, desejando vingança, tendo rancor no coração, não perdoando as pessoas, desenvolvendo dentro de nós, entendeu, sentimentos que vai trazer doenças, que vai trazer, entendeu, revoltas, que vai trazer mágoa. Diz o ditado que águas passadas não movem o moinho. Não. Então eu tenho que aprender, irmãos, e Paulo entra aqui nessa área, na área do perdão. Amém? Deixar meu coração ser tratado. Já que você está aqui, deixa Deus te tratar hoje. Então Paulo entra na área de deixar o meu coração ser tratado. E Paulo diz, enquanto ele está gerando Onésimo, ele está mudando Onésimo, ele está orando para que Deus também mude Filemão. Porque não adianta você orar por mim, mas não orar para outra pessoa. Você tem que ter isso, você tem que orar por mim e orar por aquela pessoa também. Entendeu? O mesmo sentimento que tem que estar num, tem que estar no outro. Porque se tiver um sentimento no meu coração e tiver um outro sentimento no teu coração, nunca vai dar certo. Então quando eu me encontrar com você, o mesmo sentimento que tiver em mim tem que estar em você. Porque senão não vai haver perdão, não vai haver cura, não vai haver libertação. Você vai olhar para o livro de Gênesis e você vai ver a história de Jacó. Esaú tinha ódio mortal de Jacó. O desejo de Esaú era matar o seu irmão. Quando Jacó, ele passa pelo vale de Jaboque, que ele luta com o anjo, e ele chega nas terras do seu pai, como que Esaú recebe ele? Com o mesmo sentimento que está dentro do coração dele. Por quê? Porque naquela luta com Deus, Jacó não queria só transformação nele, Jacó queria transformação também no irmão dele. Entenda, você está ferido com alguém, você está magoado com alguém, você está chateado com alguém, você se sente ofendido por alguém, você se sente destratado por alguém, você se sente rebaixado por alguém. Ore para que Deus cure você, mas ore para que Deus cure a pessoa também. Porque se Deus curar só você, os problemas vão continuar. Então ore para que Deus cure a pessoa e para que Deus cure você também. Os dois têm que ser curados, as duas partes têm que ser curadas, senão não vai dar certo. Você está me entendendo, irmão? Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler aqui e voltar, amém? Falamos sobre Filemão, amém? Que Paulo diz, olha, eu oro para que a fé que age em você, que tem transformado vidas, né? Ela continua, você continua entendendo o querer e a vontade de Deus. Mas olhando aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 em diante, eu vou fazer a leitura, irmãos, e essa leitura ela se divide em algumas partes, tá bom? Então rapidamente eu vou passar para vocês aqui, vocês vão entender, tá? Paulo ele diz o seguinte, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ou seja, não tem valor algum. É o que acontecia com Onésimo. E ainda que tivesse o dom
de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então Paulo começa dizendo o seguinte, irmãos, que o amor não se encontra em valores, mas sim em atitudes. Então Paulo ele vai falar de tudo que ele deixou para trás. Tudo isso Paulo deixou para trás. Paulo deixou riqueza porque Paulo era rico, Paulo tinha casa, Paulo tinha bens materiais, Paulo falava, era poliglota, entendeu? Paulo, entendeu? Ele tinha todas essas coisas, mas ele disse que todas essas coisas, entendeu? Não tem valor. Mesmo que amém, que Deus me use em profecia, que eu disse aqui, eu como pastor, eu tinha dificuldade de relacionamento com meu filho, tinha dificuldade de relacionamento com a minha filha, tinha dificuldade de relacionamento com a minha esposa, e tudo isso depois de me tornar pastor. Isso não estou dizendo de antes de ser pastor. Então mesmo sendo um líder, amém, conhecido, sendo pastor de uma igreja razoavelmente grande, eu tinha todos esses problemas. Então, o dom da profecia me ajudou? Não. Os bens materiais me ajudou? Não. As coisas começaram a fluir na minha vida quando eu mudei o meu comportamento. O sentimento que havia dentro de mim foi transformado. O sentimento de rejeição do meu pai, o sentimento, entendeu, de revolta dos meus irmãos, o sentimento, entendeu, de traição de amigos, quando tudo isso foi superado dentro de mim, então tudo foi transformado. E dinheiro, ninguém pode comprar isso. Isso é algo que deve partir de você. Não adianta você ser bonzinho para todo mundo lá fora e não ser dentro de casa, porque uma das coisas que me fez, entendeu, mudar muito foi isso. Um dia eu vim de uma aula do instituto, ou seja, da faculdade que eu estava fazendo teologia. Eu cheguei em casa, sentei, olhei para minha esposa, pensei que ela ia me dar tecer um monte de elogio. Eu olhei para ela e disse: o que você acha de mim? O professor disse: chega na tua casa e pergunta para a tua esposa, pergunta para o teu marido, falou para os alunos, o que ele acha de você. Eu cheguei para minha esposa, ela vai tecer um monte de elogio para mim. Eu cheguei para minha esposa assim: o que você acha de mim, o que você espera de mim? Eu olhei e falei assim: olha, outra coisa, pode falar a verdade, viu? Ela disse: pode? Falei: pode. Ela olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e disse: eu queria ter o pastor Marcos dentro de casa. Vou porque o pastor Marcos, ele é carinhoso, o pastor Marcos, ele é compreensivo, o pastor Marcos, ele é amigo, o pastor Marcos senta para ouvir, o pastor Marcos tem paciência. Você não. Você é impaciente, você não tem tempo para mim, você às vezes fala coisas que me ofendem. Eu chorei, irmãos, mas eu precisava ouvir aquilo. Eu precisava ouvir aquilo. E tem hora que nós precisamos ouvir algumas coisas. O próprio Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem coisa que machuca, irmãos, tem coisa que dói, mas são essas que nos transformam. Você acha que Filemão queria ouvir aquilo de Paulo? Paulo diz o seguinte: olha, receba Onésimo como estivesse recebendo a mim. Ou seja, não faça por ele, faça por mim. Sabe que é uma mulher chegar para o marido e dizer assim: ó, eu só estou com você por causa dos filhos? Já ouviu isso da tua esposa? Já ouviu do teu marido dizer assim: eu só estou com você por causa dos filhos que a gente tem? Já viu um filho falar para a mãe assim: ó, eu só estou com você porque não tenho para onde ir? É duro, irmãos, mas é uma verdade que Paulo, ele fala para Filemão. Amém? Ele fala para Filemão. E aqui, Paulo, o mesmo escritor Paulo, ele diz: se eu tiver todas as coisas, se eu não tiver amor, não tem valor. E aí ele vai falar que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em partes conhecemos e em parte praticamos, mas quando, aqui que entra o que eu quero orar com vocês, mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
de quem que Paulo está falando aí? Mas quando vier o perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Do que Paulo está falando? Paulo está falando do Espírito Santo. Paulo não está falando de Jesus. Como assim não, pastor? Porque Jesus, ele sobe ao céu e ele diz: eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do amor de Deus. Então o que está faltando? Palavra não, você conhece. O que está faltando? Atitude não, porque você é uma pessoa de atitude. O que está faltando é o perfeito. O que está faltando é o Espírito Santo. Você prestou atenção no que eu te falei? Que o dia que eu briguei com a minha esposa, eu disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Que eu peguei toda a minha roupa, coloquei dentro de uma bolsa e entrei no ônibus. Naquela época eu não tinha carro. Eu tinha, não lembro. Coloquei dentro entrei no ônibus e disse: eu vou embora. Quem me convenceu a voltar foi o Espírito Santo. Ele disse para mim: aonde você vai? A tua casa é aqui. Os teus filhos são esses. Essa é a tua esposa. Esta é a tua igreja. Você não vai. Você vai voltar. O Espírito Santo me convenceu. Eu fui batizado com amor dentro de um ônibus. E eu quero que você fique em pé no seu lugar.